Opa, beleza. Boa noite aí os que estão entrando. Boa noite, boa noite. Estamos aí. Boa noite a todos. Se quiser colocar já Natália, já coloca a Natália. Já já tá aí. Procura por ela aí. Só um minutinho, o pessoal está entrando aqui. Acho que eu já tô. Ah, Olá. Acho que o área. Felipe já entrou. Boa noite, Meirinha, Cristina. Eu vi que Felipe já entrou também. Entrou. Vou convidar aqui. Pedro Fraima ainda não. Felipe. Ah, já convidei. Felipe e Caio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Felipe e Fraima já estão conectados? Comigo? Boa noite. Felipe, solicite para entrar, que eu acho que deve estar dando erro lá. Tá dando erro? Isso aí, Felipe está dizendo que está aguardando a solicitação para ingresso. Pronto, foi convidado agora. Felipe, eu acho que vai dar certo agora. Ah, tá entrando. Felipe. Boa noite. Opa, boa noite, Felipe. Oi, Gustavo. Oi, Natália. Boa noite. Olá, boa noite. Um momentinho que tá faltando agora só Prime. Pedro Fraima, isso. Não, mas eu não vou convidar. Só um minutinho. Faltando aqui a entrada de Prime. Tentando aqui. Qualquer coisa ele faz a É pra ele se solicitação. convidar. É pra ele se convidar. Pra ele se convidar. Esse vai. Não. Boa noite. Aqui, ó.
Acho que a gente pode ir apresentando. Agora vai, aí, agora vai. Eu acho que sim. Tá vindo? Convidei agora, acho que vai dar certo. Qualquer coisa ele faz a solicitação, a gente. É. Então, agora está aqui. Só está indo para isso. Bem, eu acho que a gente pode iniciar isso e a gente fraciona, porque, ao que parece aqui, só está permitindo a entrada de 3. A gente começa aqui com vocês e a gente fraciona. Em seguida, Prima entra, um sai e entra outro. Eu acho que fica melhor assim, que a gente tem condições de trabalhar com todos, certo? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos, né, pela presença. Obrigado aí a Felipe, obrigado a Natália, a todos os participantes. Antes de iniciar a fazer uma apresentação, eu quero fazer uma apresentação breve do material, do meu livro, que está lançando agora com vocês, apresentando. Eu gostaria de agradecer, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a OAB-RN, né, e a sua Comissão de Estudos Constitucionais, Legislação, Doutrina e Jurisprudência, Conselho Regional de Medicina também, né, o CREMERN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a minha casa, a editora CRV, também o ministro Marcelo Navarro, Ribeiro Dantas, que aí eu tive a honra de receber o prefácio do livro, né, do ministro Ribeiro Dantas, aos debatedores que estão aqui, um momento muito especial, né, um livro é sempre um momento especial para qualquer pessoa que escreve, a gente dizem que é o filho, né, da gente, talvez não seja, como eu falei na dedicatória que fiz aos meus pais, talvez não seja um filho, assim, não tem um aspecto biológico, mas algo de afetivo e biográfico, com certeza, um livro representa isso, né? Então, agradecimento aos médicos, a Felipe Valls, a Pedro Flávio, que ainda não entrou, mas em breve estará aqui com vocês, a advogada Natália, Galvão da Cunha Lima, Freire, e a todos que me enviaram mensagens carinhosas, contribuíram com a divulgação da live, não é isso? Que estiveram aí apoiando e que, mesmo os que não puderam estar presentes, mas eu sei que estão de coração. Então, assim, eu vou dizer para vocês que este livro, que eu estou aqui agora apresentando, ele tem uma história, né? Eu vou fazer alguns saltos temporais, porque é impossível ficar falando de toda a história, mas a minha paixão pela bioética, ela já vem de alguns anos. Desde que eu comecei a fazer meu doutorado na Espanha, que não foi em bioética, foi em embriologia, daí vocês já podem pensar, imaginar que, a partir do momento que eu trabalhei com embriões, eu já fazia alguns questionamentos, como, se eu estou trabalhando com embriões, será que aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer? Aí esse questionamento já é um questionamento ético. E assim eu fiz ao longo da minha vida outros questionamentos, comecei a me apaixonar pela bioética, vendo debate, participando de eventos. E aí isso foi anos 90, 1990, final dos anos 90, né, entrando já perto de 2000. E aí muito tempo se passou, eu fiz alguns trabalhos, tive um orgulho muito grande de participar de uma banca de apresentação de trabalho de conclusão de curso, e um dos participantes aqui, que é o doutor Felipe, estive nessa banca dele, e foi um trabalho sobre bioética, precisamente sobre bioética. Ele foi o primeiro monitor da professora Carla Morim, na bioética aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive a honra também de ter Pedro Flávio, que ainda não está conosco, mas tive a honra de ter Pedro Flávio também como meu aluno na UFRN, um cientista, né, desde cedo, desde jovem, muito jovem ainda mas desde muito cedo, um cientista. Muito interessado. Eu tenho um livro, inclusive, que ele citou certa vez, e eu utilizei esse livro na citação do livro que eu acabo de escrever. Então, o Pedro Fraiman, ele me ajudou, inclusive, ele não sabe disso, mas vai saber, está sabendo agora, ele me ajudou, através de um livro que ele citou de um autor chamado Paul Calamity, que é muito bom, esse autor. Eu acho que é um livro chamado O Último Sopro de Vida, que é um livro bastante interessante, e para quem trabalha nessa área de bioética, e principalmente com a questão da terminalidade, é um livro essencial. E Natália foi minha aluna na disciplina de
fundamentos de bioética e tanatologia. E é essa disciplina que eu gostaria de falar, porque ela é marcante para que eu tivesse, assim, pensado em escrever esse livro. Porque essa disciplina nós criamos, eu e o professor Juarez Chagas, criamos essa disciplina com o objetivo de tentar fornecer um pouco essa possibilidade para que os alunos estudassem mais sobre bioética e terminalidade, bioética e morte, que tão pouco falado nos cursos, por incrível que pareça, tão pouco falado nos cursos da área médica, na própria medicina, na enfermagem e outros cursos. Então, a partir do momento que a gente criou essa disciplina, e Natália vivenciou isso comigo, que ela foi minha aluna lá, a gente começou a criar fóruns, debates, e essa disciplina ela tem crescido muito com participação de alunos de vários cursos do direito, da Natália própria que veio do direito, né, do direito, da medicina, da enfermagem, da odontologia, serviço social, psicologia, até engenharia elétrica, nós tivemos alunos interessados e que participou lá conosco dessa disciplina. E então, a partir de tudo isso e do aprendizado, e eu fui ao mesmo tempo que eu era professor, que eu era docente, que eu estava tentando ensinar, juntamente com o professor Juarez, eu também estava aprendendo muito com os meus alunos, porque cada um tem uma experiência de vida. E a bioética é exatamente isso, né? A bioética tem essa coisa da visão do outro, da visão daquele que é diferente, da interdisciplinaridade, da conexão entre pessoas de áreas diferentes, diversas visões, né? E isso acontece nessa disciplina. Além de tudo isso, dessa troca que eu tenho, dessas discussões com os meus alunos, né? Da realidade de cada um e vivenciar isso, eu tenho também alguns convidados que participam dessa disciplina, que eu assim, não tenho como mencionar todos, mas, por exemplo, o doutor Armando Vilar, que esteve conosco várias vezes, doutora Daniele Solé, paliativista, que esteve conosco também algumas vezes, Karina Veras, psicóloga, que esteve falando sobre luto, discutindo esse assunto com os nossos alunos, Gustavo Xavier, psiquiatra, esteve falando também sobre suicídio, sobre neuroética. Então, assim, a gente tem um passado de discussão sobre assuntos bioéticos, e tudo isso me motivou muito a escrever esse material. Logicamente que agora que chega esse momento, né, esse momento assim que infelizmente estamos vivenciando, momento de pandemia, eu, em algum momento mais em casa, passei a escrever, a me dedicar mais para deixar um material assim, útil, né, de alguma forma, dentro dessa área que envolvesse a ética, envolvesse a bioética. Então, assim, esse trabalho é fruto de tudo isso. Eu quero que vocês se sintam, os meus alunos, os dois que estão aqui, que foram meus alunos, os alunos de hoje e os alunos do passado, se sintam como parte de toda essa vida, de toda essa biografia, porque isso aqui, tem vocês aqui. Que é isso que eu gostaria de iniciar, dizendo para vocês, nessa breve apresentação. Mais apresentação, vocês terão a oportunidade de ler mais sobre o livro depois, e vocês vão ver tudo que foi escrito. Eu trago vários capítulos sobre a parte mais básica da ética e a correlação da ética com a bioética. Eu acho importante que os alunos eles tenham essa compreensão da base da ética, eles sabem o que é uma ética, a ética das virtudes, conheçam o que é a diferença entre deontologia e consequencialismo, utilitarismo. Então, o que são princípios, né? Como os princípios são aplicados na prática. Então, a gente faz um pouco dessa abordagem mais filosófica e da própria ética em si, que a ética deve ser uma parte da filosofia, né? E depois a gente tem alguns capítulos mais específicos. Então, tem um capítulo ética em saúde pública, tem um capítulo mais adiante sobre os medicamentos, né? E a ética. E vocês vão ver, tem um capítulo sobre melhoramento genético, a questão do melhoramento genético, que tem falado bastante também aí. Enfim, vocês terão aí a oportunidade de ver, né? De ler, de questionar também, de criticar. E é assim que a gente aprende, é assim que eu acho que eu tenho aprendido, tenho ensinado e aprendido muito com essa convivência com pessoas diferentes, né? Então, pessoal, mas assim, eu gostaria de fazer um debatezinho aqui bioético, né? Por isso que eu não vou ficar falando tudo no livro, porque vocês vão ler depois. Gostaria de fazer um debate bioético. Vou fazer umas perguntas para os nossos debatedores aqui, para a gente começar a discutir. E deixar vocês à vontade também, para vocês falarem o que vocês quiserem, tá certo? Mesmo que seja fora das perguntas também.
Isso aqui é algo bem aberto, eu acho que é uma oportunidade que vocês também podem falar aquilo que vocês acharem que é conveniente para a situação. Então, eu, como estou aqui diante de dois, e em breve com o Fraima também, vou começar com uma pergunta, vou começar com o meu convidado que está fora agora, né, está em São Paulo, o meu convidado Felipe Barros. E aí, em seguida, passarei para a Natália também. Felipe, eu ia só dizer, antes de você começar, sim, você pode perguntar ao Felipe, e aí eu respondo, e aí depois que eu responder a minha, eu saio para a Fraima entrar, e aí vocês conseguem continuar o debate. Perfeito, aí entra a Fraima, perfeito. Joia, muito bom. Bem nessa área. Então, Felipe, é o seguinte, a gente sabe que do que eu vou falar aqui, do que eu vou lhe perguntar, algumas coisas eu trato no livro. Mas a sua experiência é a sua experiência própria. É a riqueza de um debate como esse. É exatamente a gente trazer a nossa vivência, a nossa experiência. Algumas coisas eu trato no livro, mas certamente você vai tratar por uma ótica diferente, do seu conhecimento de vida que você tem na prática. Então, é isso que eu gostaria que fosse abordado aqui, porque é um momento de riqueza para todos nós. Eu vou aprender com vocês, certamente, e o público que está aqui também vai aprender, com toda certeza. A gente sabe que em medicina nós temos escolhas que são difíceis, né? Casos complexos, que envolvem a parte clínica, envolvem a parte técnica, mas também envolve problemas éticos, envolve conflito ético. Então um exemplo que a gente está vivenciando agora é essa questão das UTIs, né? As UTIs agora nessa pandemia. Quem tem acesso às UTIs diante da escassez, os ventiladores, né, mecânicos, alguns medicamentos utilizados nessa área de terapia intensiva. Quem tem acesso a isso quando a gente tem escassez, por exemplo? Qual é o critério que vocês têm utilizado? Estou falando isso, mas eu gostaria de ver a sua vivência em situações como essa, não necessariamente a da pandemia em si, você pode até abordar essa questão. Você tem uma vivência em hospitais diferentes, no privado, no público, né? Você tem vivência de grandes hospitais, tem vivência aqui também, no Rio Grande do Norte, do Sírio-Libanês e do Albert Einstein. Então, assim, que tipo de solução tem sido dada para essas escolhas tão difíceis, quando você tem inúmeras pessoas, por exemplo, precisando de um leito de UTI, é um exemplo apenas, e você só tem um leito para 100 pessoas, por exemplo. Como é que a gente vai dar a solução para esse tipo de problema? Claro que a gente não está diante só de um problema médico, de um problema clínico, nós estamos diante de um problema ético, né? Então, é isso que eu queria passar para você, que você relatasse um pouco da sua vivência com essas situações, são situações difíceis e muito dolorosas. E é isso. Professor, muito obrigado pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Minha história com bioética remonta desde meu primeiro ano como monitor de bioética na FRN. E a gente já tinha conversas muito interessantes na época. E eu acho que a universidade tem um privilégio de ter como docente tão inspirador nesse campo essencial para a formação de vários profissionais. Nossa, que decisão difícil, que tempos difíceis, né? Tem um professor meu já na residência que falava que era médico, ele não era economista. Então ele lavava as mãos em relação às decisões financeiras e orçamentárias e pensava só em termos clínicos, né? Eu não concordo, eu acho que a gente precisa pensar um pouco em recursos, justamente porque a gente tem recursos finitos. E a gente não tem como disponibilizar eles para tudo, né? O Covid, ela não foi a primeira, mas é atualmente a mais importante crise de saúde que a gente está vivendo. Toda crise exige um gerenciamento de crise, né? Seja meu, eu estou na ponta, eu trabalho com assistência, eu vou decidir se meu paciente vai ser internado, se meu paciente vai para casa. Entre N pacientes, qual que vai ser internado, seja de pessoas que estão acima de mim, em termos gerenciais, que vão decidir se os recursos que eu estou pedindo vão ser disponíveis ou não para aqueles pacientes, né? Já começo agradecendo o Felipe Duarte, que trabalha na gestão do Sírio-Libanês, que indiretamente me ajudou um pouco nessa visão de um zoom maior e poder entender as repercussões
das nossas decisões enquanto médicos no sistema de saúde, né? Então a gente está vivendo um ambiente agora, desde de março do ano passado, quando a pandemia chegou aqui, em que a nossa ocupação hospitalar explodiu, né? Tanto a complexidade dos casos, quanto o tempo que eles ficam internados foi muito maior do que era previamente, né? Além disso, as próprias pessoas que são essenciais para esse serviço, os colaboradores que fazem a roda de saúde girar, também ficaram afetadas. Então, elas começaram a ter Covid, a se afastarem do serviço, a se isolarem. Então, por um lado, a gente tinha uma ocupação explodindo e, por outro, uma restrição de leitos e de pessoal especializado para lidar com isso, né? Então, para isso, precisou ser feito um plano de enfrentamento. Como que a gente vai lidar com essa situação num contexto calamitoso, né? Então, isso envolveu desde uma comunicação única e oficial, de gestões bem azeitadas, a fluxos separados de pacientes com Covid, pacientes sem Covid, criação de unidades específicas, treinamento de pessoal, uso de equipamentos de proteção individual, triagem de pessoas e uma alocação justa de colaboradores, né? Isso em hospitais que eu tive o privilégio de participar, como o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, deu certo por muito tempo, né? Deu certo até mais ou menos março desse ano, em que a gente viu pela primeira vez um real colapso de sistemas de saúde suplementares, em que a gente não tinha leitos o suficiente, nem pessoal suficiente para adequar o tratamento adequado. Uma coisa que já estava acontecendo em vários outros serviços de saúde pública e vários serviços com menos capacidade gerencial de leitos, de recursos, né? Então a gente tinha a barreira desde contratar profissionais capacitados, desde uma nova onda de contaminação em profissional de saúde e até um aumento de mortalidade de pacientes, né? Isso nos levou a esse conflito moral, né? Em um mundo de recursos insuficientes, quem que vai levar esses recursos, né? Eu acho que isso nos leva Oi, Fraiman, logo mais a gente falou contigo. Acho que isso nos leva a princípios que o SUS já determinou na Constituição de 88, né? Então, enquanto a saúde é universal, a gente, enquanto cidadão brasileiro, tem direito universal à saúde, os recursos são insuficientes. Então, como que você vai fazer essa equidade, essa distribuição para quem mais precisa do recurso em um mundo de recursos finitos, né? Isso é uma decisão muito difícil, óbvio. A gente queria dar os recursos para todos, mas eu acho que nesse momento a gente precisa pensar um pouco em relação a prognóstico, né? Então, é uma decisão difícil, uma decisão que nenhum médico nunca quer tomar, mas infelizmente em situações calamitosas ele se faz essencial. Então, quando todas as capacidades gerenciais se esgotam e você precisa decidir quem vai tomar aquele recurso, eu acho que o prognóstico do paciente vai ajudar bem. Me explico, né? Se o paciente tem condições de se recuperar, de se beneficiar mais daquele recurso, infelizmente ele vai ter um direito superior àquele recurso, né? Isso é um pouco utilitário, algumas pessoas diriam, né? Então eu vou dar recursos a quem vai utilizá-los melhor. Mas a gente acha, pelo menos essa é a minha visão particular, que a gente consegue, dessa forma, maximizar o benefício, né? Então, infelizmente, tem alguns pacientes já muito debilitados, já com muitas comorbidades, ou seja, doenças anteriores prévias, que não vão permiti-lo passar por mais essa batalha de Covid, que vão ficar um pouco atrás da fila do que pacientes que são mais jovens, que têm mais capacidade de recuperação e a gente consegue levá-los para uma recuperação, né? Eu acho que é difícil, mas é uma decisão um pouco mais justa, né, nesse contexto. Beleza. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Pois Felipe, assim, eu agora já incluí o Fábio também na discussão, né, nisso que você abordou. Existe, a gente sabe que aqui no Brasil, desde os anos 90, né? Em 1990 e alguma coisa, foi criado o primeiro comitê de bioética hospitalar. E aí tem uns comitês, alguns, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, tem alguns comitês,
Mas, assim, esses comitês, eles representam menos de 10% dos hospitais brasileiros. Nós temos comitê de bioética em menos de 10%. Em alguns países, como os Estados Unidos, alguns países europeus, você tem aí já tocando a 100% dos hospitais com os comitês de bioética. E em alguns lugares você tem lei que obriga a criação dos comitês de bioética nesses lugares. Aqui na Argentina nós temos lei nesse sentido. E países, outros países também, né? Eu estou citando a Argentina, que é aqui próxima da gente. E já há bastante tempo. O que a gente tem aqui no Brasil é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, que é de agora, praticamente, 2015, uma recomendação de que os médicos se envolvam em bioética e de que os comitês sejam constituídos nos hospitais, comitês de bioética. Mas são poucos ainda. Eu pergunto a vocês, e aí está aberto a Fraima, a Felipe, a quem já teve essa oportunidade. Vocês já tiveram oportunidade de ter um contato com esses comitês, de receber orientações de alguma forma, porque esses comitês eles não obrigam, mas eles ajudam nessas decisões difíceis. Eles jamais a decisão vai ser tomada pelo comitê. O comitê dá uma diretriz, ele dá uma orientação, uma recomendação, e com base numa discussão, e uma discussão ética. Né? Eles utilizam uma ética, inclusive, que eu falo no meu livro aí, que é a ética do discurso, né? A ética proposta por Habermas, Adela Copina, vocês vão ver esses autores aí no meu material, né? Diego Grácia, aqui a gente tem o professor José Eduardo Siqueira, assim, tem bastante gente que trabalha essa questão da ética do discurso, dessa ética dentro desses comitês de bioética. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, se vocês já tiveram essa oportunidade, se vocês acham que o médico se sente, muitas vezes, nessa necessidade de ter uma orientação, de ter alguém com quem, pelo menos, compartilhar algumas responsabilidades. Porque em alguns lugares onde tem comitê de bioética, a defesa que se faz é que esse compartilhamento de responsabilidades, inclusive, diminui o estresse, tem até trabalhos mostrando que pode ser útil, um comitê de bioética, ele pode ser útil na diminuição da síndrome de burnout, né? Aquele esgotamento físico, mental e tal, dos profissionais de saúde, que a gente sabe que agora, no período desse esgotamento, ainda está maior do que em outros momentos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses comitês de bioética, porque, assim, particularmente, eu vejo isso com muito bons olhos. Mas, infelizmente, vejo que o Brasil ainda está devagar andando nisso. Flávio, se quiser começar você, já que o Felipe começou falando, aí você fala e, em seguida, o Felipe faz uma parte dele também. Obrigado, primeiramente, professor, pelo convite. É sempre uma honra aqui até estar em tá? Felipe e Natália, são todos bem próximos assim da gente, então aqui fica feliz. O que eu tenho de experiência, na verdade, a gente tem de comitê de ética dentro do Onofre Lopes, tem recém-instituído. Na época que eu estava terminando a graduação, houve a instituição de um comitê de ética, justamente para algumas decisões que havia relacionadas, inclusive, a tratamentos experimentais e a inclusão de pacientes em protocolos mais específicos para algumas medicações de alto custo. Mas eu era estudante à época, então a gente tinha um contato muito menor do que isso e até que não era uma atividade tão recorrente esse tipo de decisão. E a gente tem também, na época, eu digo sempre, a experiência de comitê de decisão de ética, praticamente durante a graduação, que a gente vai ter durante as disciplinas de obstetrícia, ginecologia, na própria maternidade tem, relacionado a decisões de aborto, aborto legal, né, que a gente tem a necessidade de uma aprovação de um comitê em algumas situações, e a questão da esterilização cirúrgica de alguns pacientes que também necessita dessa aprovação de um comitê de ética. Tive a oportunidade de fazer parte, inclusive, mas pouquíssimo acionado do comitê de ética do Hospital do Exército, na época que eu servi, mas eram questões muito pontuais e nessa toada, que eu acho que o amplo espectro de atuação dele é muito maior do que essas tomadas de decisões bem simples que a gente fica tomando.
Então, assim, inclusive a questão de se a gente compartilha as decisões com cuidados de pacientes críticos, de prognóstico reservado, paliação, é muito mais simples quando a gente tem esse compartilhamento de decisões e há um protocolo hospitalar interno que tem um fluxo de decisões. Eu vi Felipe falando muito bem em relação à tomada de decisão das vagas de UTI. E é isso, quando a gente tem fluxos bem definidos, quando a gente tem protocolos bem definidos, algumas decisões que são desconfortáveis em sua natureza se tornam muito mais confortáveis, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista legal. A gente tem substrato para a tomada de decisão. Eu até, no caminho que Felipe disse, na pergunta anterior, eu tive a oportunidade, na época de formação, eu dizia assim que eu trabalhei em hospitais particulares e eu pensava que nunca ia chegar ao ponto de não ter vaga, né? Doce ilusão. A gente veio uma pandemia 6 ou 9 meses depois de formado e a gente precisou ter uma necessidade de um colapso, de definir algumas tomadas de decisão por algum tempo, por um colapso da rede que já era colapsada, né? A gente só expôs ainda mais uma ferida que havia, que era a questão de vagas de terapia intensiva, vagas hospitalares dentro do nosso sistema de saúde, seja do Sistema Único de Saúde, ou seja os pacientes da saúde suplementar. O que Felipe disse corrobora até uma situação que em São Paulo aqui, que eu vi uma notícia essa semana que hoje a fila de espera há um tempo, né? Hoje já acalmou um pouco mais a situação, se assemelhava à fila do transplante. No Brasil, a fila do transplante é uma das filas mais justas que a gente tem no país. Tive a oportunidade na época de faculdade de fazer parte no estágio que dava com a questão do transplante, porque não importa a condição financeira, não importa se você é rico, pobre, se você é filho de alguém, a sua posição na fila de transplante são critérios clínicos e definidos. Então, assim, a Einstein, para internação, o pessoal que frequentava esse tipo de hospital, os clientes desse tipo de hospital, diziam que estava se assemelhando à fila de transplante. A condição mínima seria justamente critérios bem mais objetivos. Então, o dinheiro não iria resolver aquela situação apenas. Sim, sim. Muito bom, Fábio. Muito boa a sua colocação. Felipe, assim, já eu passo para a Natália, mas ainda dentro dessa questão dos comitês de bioética, eu gostaria de ouvir também a sua experiência com eles. Bom, professor, vou começar com uma citação que eu roubei descaradamente do seu livro, do Antônio Damasio, que fala que sem emoção e sentimento também haveria a destruição da racionalidade. Eu acho essa frase incrível. Eu conheci o Damasio, mas eu nunca tinha lido ela, e eu acho que se aplica demais ao que a gente está discutindo aqui, né? Então, a gente tem a importância do Comitê de Bioética desde a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Então, a gente tem que ter um contexto bioético para que o direito humano se dê de fato, né? O fato do direito, né? E isso acontece porque a gente tem muitos debates sobre o que são direitos individuais, então, o que é que eu quero, né? Travou. Deu uma cortadazinha. Desculpa, deu uma cortada, né? O que são direitos individuais e interesses coletivos, né? Vou roubar outra, que eu gostei muito de um capítulo excelente sobre neurociência, outra citação descarada sua, da Inês Villeneuve, fala que para toda conduta humana tem um cérebro que contém diferentes funções. Isso é super verdade, a gente vê isso na fisiologia, né? Tem um cérebro que trabalha pela sua sobrevivência, aquele cérebro reptiliano, bem antigo, que pensa, quer sobreviver, né? E um cérebro social, que pensa como é que o grupo sobrevive, qual que vai ser a sobrevivência da minha comunidade, né? Eu acho que o Comitê de Bioética entra nessa segunda função, de você conseguir equilibrar o meu interesse enquanto indivíduo com como que eu vou funcionar enquanto comunidade. E o que eu acho o grande marco e a grande vantagem do Comitê de Bioética é justamente a sua interdisciplinaridade. Então é incrível a gente poder discutir esses temas entre profissionais
que vieram de caminhos diferentes e que vão contribuir de forma diferente à situação. Porque não é só uma doença, não é só um órgão, como a gente cansa de falar, né? O paciente também é uma família, também é a sua inserção social e é o seu local na comunidade. Eu tenho contato com comitês de bioética tanto no Einstein quanto no Círio, e eu trouxe rapidinho duas situações, uma de cada. O Einstein fez um fórum de bioética na pandemia do Covid-19 via comitê de bioética e discutiu temas como a inequidade social e a pandemia, então para que pessoas com menos recursos tenham um pior desfecho, morrem mais de Covid, estratégias de saída, então como que a gente pensa um futuro pós-pandemia, o uso de medicações off-label, né, se é ético você usar medicações por indicações que não estão em bula, e o que a gente já comentou aqui, um pouquinho de burnout de profissionais de saúde, né. E do Comitê de Biótica do Círio, eu trouxe o exemplo da análise que eles fizeram em relação à compra de vacinas pela iniciativa privada. Então, a gente sabe que tem uma escassez absoluta de insumos para a produção de doses suficientes da vacina para a população inteira. Então, como priorizar, né? Algumas pessoas argumentam que se você permitir a compra pela iniciativa privada, você vai aumentar a demanda, a oferta de vacinas aqui no Brasil e vai beneficiar mais as pessoas, né? E o comitê se debruçou sobre essa questão e perguntou: isso é ético? Isso é uma coisa em coerência com o que a gente considera como justo e moral na sociedade? Então eles foram para os princípios do SUS, pensaram assim, a equidade, né? Voltando àquele conceito, mais para quem precisa mais, né? Então, se eu vou priorizar quem precisa mais, será que é justo você dar as vacinas para pessoas que trabalham em determinada empresa e não para pessoas que são de grupo de risco, né? Uma outra questão é a integralidade. Então, a gente tem, via SUS, um pensamento que ele articula todas as funções e serviços de saúde no Brasil, e a saúde privada entra como suplementar, né? Então, será que a concorrência dentro do país, o governo concorrendo com as empresas, consegue desarticular essas ações de sistema de saúde, né? Uma última coisa é a universalidade, né? Então, qualquer pessoa que está no Brasil, se você se encontra em território brasileiro, é direito constitucional que você vai ter acesso ao nosso sistema de saúde, né? Então, será que colocar várias filas, né? Uma fila de quem está no SUS e uma fila de quem tem acesso a algumas empresas, não vai ferir essa universalidade da nossa Constituição, né? Então, eles argumentam que talvez uma fila única seja mais coerente, porque vai respeitar um critério transparente e público, né? Então, o que é a suplementar, o que é que as empresas teriam a contribuir nesse contexto, né? O que o comitê conclui é que eles poderiam entrar de forma solidária, né? Então, ao comprar vacinas e doá-las integralmente para o SUS, para que a fila única seja respeitada, eles conseguem respeitar todos esses princípios e ainda assim ajudar como eles podem na vacinação do Brasil. Então, é um assunto de extrema importância e relevância atual que só pode ser respondido por uma ação conjunta de diversos profissionais do comitê. Não é um médico isolado que consegue responder uma questão assim. Por isso que eu acho tão interessante, relevante e essencial a constituição desses comitês em hospitais no Brasil. Muito bom, Felipe, muito bom a sua fala, muito interessante, assim, com exemplos, né, e que demonstram muito bem a importância dos comitês. Eu chamo comitê de bioética, mas, sim, existe comitê de bioética, os nomes, há uma multiplicidade de nomes aí, chamam de comitê de ética hospitalar, comitê de bioética clínica, comitê assistencial, por aí afora que a gente chama, enfim, são vários nomes para o mesmo tipo de comitê, certo? Então, a gente aqui pode usar qualquer um deles. O importante é que a gente saiba que são esses comitês constituídos, principalmente dentro dos hospitais, mas não necessariamente, para tratar dessas situações mais complexas, principalmente dessas situações mais complexas que vocês estão apresentando aqui, estão abordando aqui agora, certo? E aí, dentro dessa interdisciplinaridade que o Felipe falou, a gente sabe que é exatamente por isso que dentro do comitê de bioética nós temos profissionais de várias áreas, inclusive não só profissionais, a gente tem também o usuário do próprio sistema, porque é importante a gente ter a visão do usuário, muito importante a gente ter a visão do usuário do sistema de saúde, é importante a gente ter o profissional da psicologia, é importante a gente ter o profissional médico,
ter o enfermeiro, é importante ter o advogado, enfim, é o teólogo, é o filósofo. Então, o Comitê de Bioética, nesse aspecto, ele traz uma riqueza que é difícil de existir na cabeça de de uma pessoa única, né? Não tem como ter essa forma, todo esse conjunto de ideias, de pensamentos, né, na mente de uma única pessoa. Então, mas aí eu estou falando sobre isso porque Natália é advogada. Eu também sou advogado, mas Natália é advogada da área penalista, atuante, né? Eu exerço como docente, a minha vida é dedicada à docência. Natália é atuante na área de direito penal. E eu queria que ela desse a posição dela em relação à participação do advogado. Por que seria importante a participação do advogado em um comitê de bioética hospitalar? Olha, perfeito. Primeiro, como foi dito, eu concordo plenamente com o Dr. Felipe, porque o comitê é um corpo interdisciplinar. E depois, e aí ainda mais importante do que isso, porque as recomendações, as sugestões desses comitês, elas devem ser harmônicas com a Constituição e com a preservação dos direitos fundamentais. Então, alguns debates feitos no plano abstrato, ainda que deseje o comitê, eles não poderão ser implementados. Puxando um pouco para a minha área, né? Ele já falou, eu sou do direito criminal. Não foi uma sugestão de um comitê, mas foi um debate em contexto ético, diante da escassez de leitos e de recursos do SUS. Uma das coisas que eu presenciei foi discutirem-se pessoas, por exemplo, em privação de liberdade, condenadas por certos delitos, determinados delitos, poderiam não ser prioritárias nessa ocupação ou, na escassez de recursos do SUS, não serem prioritárias no atendimento. Isso é um exemplo que a presença do advogado certamente iria coibir, porque qualquer escolha que se dá atribuindo maior ou menor dignidade a um sujeito é de todo incompatível com a Constituição. E aí, já ampliando um pouquinho o debate, recentemente nós tivemos a infelicidade, eu não sei se todos acompanharam, de ver uma polêmica sobre pesquisas e testes de medicamentos em pessoas em situação de privação de liberdade. E aqui caberia uma série de discussões éticas que partem até mesmo do conhecimento sobre o perfil dessa população carcerária, que alguém que lide com essa área compreenderia melhor. São pessoas que na esmagadora maioria, apresentam baixa escolaridade, que estão em situação de vulnerabilidade, porque o cárcere é uma situação de vulnerabilidade. E como é que eu poderia falar ou tratar, por exemplo, em um contexto desse, de um termo de consentimento livre e esclarecido, para ser parte de um estudo dessa natureza? Então, são muitas questões que eu não digo que seria importante a presença de um advogado, mas de qualquer operador do direito que deseje se integrar nesse debate. E até mesmo, isso é importante a gente ter em vista, até mesmo as escolhas complexas, elas não são arbitrárias, como tanto o Dr. Felipe quanto o Dr. Pedro Freiman colocaram. Elas não são dissociadas de um sistema de direitos fundamentais. Então, a presença é essencial, na minha visão, para que as discussões sejam livres, mas que sejam constitucionalmente orientadas. Muito bom, Natália. Desculpe, Pedro, você pode falar, fica à vontade. O que a Natália falou é perfeito. Até se a gente for pegar ano passado, eu participei de pesquisa clínica justamente com vacina, e se a gente for abordar a própria declaração de Helsinki para ética em pesquisa, as populações vulneráveis, elas não são sujeitos de pesquisa elegíveis, né? A gente não tem a condição justamente porque a gente não tem como haver o controle se elas estão eticamente responsáveis daquela intervenção que a gente tem. Isso é uma forma de evitar situações que ao longo da história a gente conhece de ter visto e vivenciado como humanidade, ou a falta da própria humanidade, né? O experimento de Tuskegee, que fez um grupo de intervenção e um grupo de controle aberto na evolução de uma doença que, para enxergar a história natural de uma doença, isso é uma democracia extremamente bem consolidada, que é os Estados Unidos, há menos de 100 anos. Se a gente for pensar no tempo, isso é uma coisa extremamente rara e nem se fala dos experimentos horripilantes da época do nazismo, que nem se compara, mas é um paralelo tão absurdo, porque quando a gente coloca vendo Tuskegee foi nos Estados Unidos há menos de 100 anos. Então, a coisa que assusta, se a gente pensar, é recente. E é justamente em afastar essas populações vulneráveis
não é uma forma da gente, eu estou tirando o direito de uma pessoa, mas na verdade é uma forma de protegê-las. Então, isso é a intenção. Eu acho que o operador do direito, o direito ele não é dissociado da prática médica, né? Então, assim, hoje cada vez mais. Então, é uma coisa que é importantíssima mesmo. Muito bom. Isso é interessante para você ter falado sobre isso. E eu comecei a recordar um pouco também, porque eu estive alguns anos no Comitê de Ética e Pesquisa aqui do Hospital Universitário Adolfo Lopes, né? Então, a gente pega situações assim, interessantes e a gente precisa compreender se aquelas pessoas, de fato, elas estão exercendo a autonomia delas. Quando elas participam de uma pesquisa, existe aquele termo de consentimento livre e esclarecido, por exemplo, mas será que aquele termo, quando a pessoa assina, ela está, de fato, compreendendo aquilo? Você pode dizer se é a sua autonomia se você, de fato, estiver compreendendo a situação, né? Não tem como ter autonomia sem ter uma compreensão. Então, o exercício da autonomia requer compreensão, requer ausência de coação, você não pode ser coagido a fazer, você tem que estar bem do ponto de vista psíquico. Então, assim, são vários aspectos para que a pessoa exerça a autonomia dela. E o que a gente tem defendido, e a bioética tem defendido isso, né, e o direito também defende, é que as pessoas que têm condições de exercer autonomia, aquelas que têm alguma dificuldade, que essas não sejam utilizadas, por exemplo, em pesquisas, né, se ela tem alguma dificuldade desse exercício. Né? Eu me lembro, certa vez, que um tipo de pesquisa que foi feito aqui, que queriam pesquisar criança e não queriam pesquisar adulto. E o questionamento que o comitê fez é: por que vocês estão fazendo com criança? Se há uma necessidade de ser com criança, então seja explicado por que fazer com criança. Porque se não há uma necessidade, se pode ser feito com adulto e se chega ao resultado, então se começa com adulto e não com criança. Então são essas situações, eu acho que a gente precisa, os comitês, eles contribuem dessa forma. E eu acho que aí tem um papel do comitê que a gente precisa entender, porque tanto em relação ao pesquisador, no comitê de pesquisa, quanto talvez em relação aos hospitais, nos comitês hospitalares, quem trabalha em comitê não é perseguidor. Isso que a gente precisa... E precisa estar muito claro isso. A pessoa não está ali como uma pessoa que vai aplicar sanções e vai perseguir fulano e beltrano, não. O comitê, inclusive, tem um papel educativo, que eu acho que a gente, às vezes, quando eu fiz parte do comitê, eu acho que a gente até tem uma certa falha, porque a gente não dá esse retorno educativo que deveria ser dado. O pesquisador, muitas vezes, ele precisa ter isso aí, porque está tão envolvido com a pesquisa dele que ele não consegue ter essa outra visão. E o papel educativo do comitê é importante nesse aspecto. Então, antes de chegar e dizer que está errado, que não pode fazer, que esse termo de consentimento não serve, porque também não se pode fazer trabalhos para que os pesquisadores tenham conhecimento, para que os médicos tenham conhecimento sobre aquilo. As recomendações são importantes dentro das instituições para que as pessoas tenham conhecimento. Então, acho que o papel educativo. Ele diz que os comitês eles são consultivos. Eles são consultivos. Eles dão orientações, mas eles dão educação. A gente tem que pensar nesse papel educativo. Eu acho que o papel educativo é papel fundamental. Inclusive, no meu livro falo sobre isso também, que eu cito um autor aí que trata dessa questão do papel educativo. Eu sou professor, então, assim, a educação, para mim, está à frente. Eu sempre estou pensando em educação, não tem como não estar pensando nesse aspecto. E com relação ao que a Natália falou, eu tenho uma frase, eu pensei algumas frases, lógico que eu não vou sair dando spoiler do livro, né? Mas eu pensei algumas do Felipe, eu agradeço muito ter pensado algumas frases, e eu pensei uma que diz o seguinte, Natália, que eu vou dizer exatamente essa para você, já que você falou em dignidade da pessoa humana. Evitar que o paciente passe de sujeito complexo a um simples objeto da ação do profissional de saúde é um dos principais deveres éticos da área médica. É o respeito à dignidade da pessoa humana, que os profissionais precisam manter vivo em sua prática diária. É exatamente isso que eu, assim, veio muito do que você está dizendo, né? É essa coisa de manter o tempo todo aceso essa chama de que a gente tem que estar respeitando a dignidade da pessoa humana, né? Isso aí que você deixou muito, muito claro e que os meninos também foram, eu chamo meninos porque eles foram meus alunos, como vocês foram meus alunos, mas eles já são profissionais, inclusive, de um nível que, assim, deixa a gente com muito orgulho de ver pessoas, né, que saíram, são todos, Fraimas, numa conversa que eu tive com ele, eles são todos egressos da UFRN, são todos egressos da UFRN, hoje todos estão com destaque em suas áreas, em outros lugares, mais precisamente em São Paulo, porque todos estão em São Paulo de alguma forma, né?
um já trabalhando há mais tempo, outro fazendo residência médica e a outra no mestrado lá também em São Paulo. Então, eu vou rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, infelizmente, a gente não tem muito tempo, já estamos chegando já em 50 minutos de live, e para uma live já é bastante coisa, tá certo? Então, eu vou inserir uma outra questão aqui, porque eu trato de alguma forma no meu livro, e espero que as pessoas tenham a oportunidade de ver, de ler, né, esse capítulo, que é um capítulo sobre medicamentos. A gente sabe que prescrever medicamentos de acordo com a ciência, quando você tem a ciência como base para você fazer a prescrição, é uma forma ética de prescrever, porque você respeita o princípio da beneficência e da não maleficência. Você aumenta a possibilidade de trazer benefício e diminui os riscos de causar algum dano, né, aos pacientes. No entanto, existem hoje em dia inúmeras revistas científicas, inúmeros trabalhos científicos. Existe uma correria, inclusive, que é outro questionamento que se pode fazer sobre uma correria de publicar a todo custo. Tem que publicar, e algumas pessoas são quase forçadas a ter que publicar alguma coisa de toda forma. Então a gente sabe que existem trabalhos de boa qualidade, resumindo a história, e existem trabalhos que não são tão bons assim. Existem metodologias de uma maneira e metodologias de outra. Algumas são mais confiáveis, outras são menos confiáveis, né? Então eu queria saber de vocês como é que o profissional faz, o profissional médico aí no caso, né? Aí, como é que o profissional médico faz para escolher melhores alternativas? Em que se basear, assim? Porque todo isso é um trabalho. Aí o trabalho vem dizendo que tal substância funciona contra tal tipo de patologia. Vem outro trabalho e diz que essa substância não funciona. Aí amanhã sai outro que diz que sim, e depois de amanhã sai outro que diz que não. E é lógico, a gente tem que ter critérios de avaliação disso. Assim, quem avalia isso, como avaliar? E a gente sabe que o profissional que trabalha com isso, o profissional, que eu estou falando do profissional que prescreve, o profissional médico, o dentista, o veterinário, qualquer profissional que prescrever, hoje se fala em prescrição da enfermagem, prescrição farmacêutica, enfim, qualquer um que esteja autorizado por lei a fazer prescrição, a gente sabe que nem todo profissional que prescreve é cientista. Cientista de avaliar toda hora trabalho científico, de conhecer metodologia científica, de estar a fundo nesse ambiente. Eu sei que eu estou falando com dois aqui que tem esse perfil, mas nem todo profissional, e não é por isso que ele é mau profissional, de forma alguma. Mas como é que ele faz para se confiar, para escolher, para saber quais são os melhores trabalhos, no que ele se baseia mais? É isso que eu queria ouvir de você, porque eu acho que isso é super importante, né, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo agora. Tem se falado bastante nisso, tem se falado bastante em medicina baseada em evidência, né? Tem algumas pessoas bem favoráveis, outras fazem algumas críticas, mas medicina baseada em evidência, eu entendo que na verdade é medicina baseada na ciência, né? E a evidência tem a evidência que está lá na base da pirâmide, tem a evidência que está no alto da pirâmide, tem a evidência de todo tipo. Então é isso que eu queria ouvir de vocês um pouco assim. Como fazer para selecionar melhor? E conseguir fazer com que a gente ofereça o melhor benefício e que diminua o malefício das prescrições. Não sei se eu fui claro, mas se vocês puderem, né, vocês vão, Pedro e Felipe, fiquem à vontade. Pode passar Felipe, que Pedro falou agora, né? Eu acho que o Felipe pode falar. Bom, Gustavo, essa pergunta é essencial, assim. Eu não sou pago por nenhuma indústria, ninguém me banca, né? Nenhuma indústria farmacêutica. Mas isso não quer dizer que eu não tenha vieses, né? O que é um viés? É você preferir uma coisa a outra sem ter um motivo claro. Então eu sou tendencioso, eu me tendencio a fazer tal coisa, né? A gente lê esse monte de estudo em medicina para tomar decisão. Então, para poder fazer um exame e não outro, para dar um diagnóstico e não outro, para dar um tratamento e não outro. Tem que tomar uma decisão. Parece que a gente estuda tanto, né? Só que o progresso médico é difícil, é lento. A gente caminha para de bebê. Não parece, mas isso é verdade. E metade do que a gente faz hoje em dia, a gente não tem certeza. Então, a incerteza ainda é muito prevalente na medicina. E por que é que isso acontece, né? Em parte porque a gente não tem acesso ao mundo real, né? A gente sabe o que está sendo feito por publicações, a gente lê artigos de revistas, né? Só que a gente tem uma tendência enorme, imensa, a
trabalhos que mostram correlação, ou seja, que mostram que uma coisa tem relação com outra, que um tratamento funciona, que um exame diagnóstico funciona, serem publicados em detrimento a trabalhos que não mostrem essa relação, trabalhos negativos, né? Então, a gente tem alguns dados, por exemplo, de que no PubMed, que é a nossa maior plataforma de artigos, de 16 milhões de resumos, 96% deles têm algum resultado positivo. Isso não faz sentido, né? Se ciência chute, como é que tudo que é publicado é positivo, né? Os trabalhos mostram que quando você acha uma correlação primária e principal, seu trabalho tem 2 vezes mais chance de ser publicado, né? Do que um trabalho que não achou. Então, é como se eu pegasse uma moeda, jogasse ela 100 vezes, cara e coroa. Todas as vezes que desse coroa, eu escondesse e mostrasse para você só as vezes que deu cara. E falei assim, ó, a minha moeda só da cara, né? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Eu tô te tapeando e você que foi beijo de acreditar que eu tô falando que a minha moeda só da cara, porque eu tirei todos os negativos, todas as coroas, né? Isso parece ridículo, mas é isso que a gente faz, em grande parte, em medicina baseada em evidência. Chama de viés de publicação, uma coisa que atrapalha muito o nosso raciocínio, né? E outra coisa interessante é a moda da época. Então, o que é moda hoje em dia, o que as pessoas fazem, é muito mais publicado. O que as pessoas não fazem, não é publicado, não é dado valor. A gente tem trabalhos, por exemplo, para infarto, de um remédio que tratava arritmia. E todo mundo achava que era muito bom. E aí uma pessoa falou, opa, eu acho que não. Eu acho que aumenta a mortalidade. Tentou publicar e não deu certo. Anos depois, viram que esse cara estava certo desde o começo e estima-se que 100 mil pessoas morreram por uso errado de medicação, porque na década de 80 um trabalho não foi publicado. Então, assim, uma coisa super importante é o conflito de interesse, ou seja, quais são os interesses por trás dessas publicações, que são altamente financiadas pela indústria, né? E outra coisa é um viés de ação. Nós, médicos, a gente tem uma tendência a agir em relação a esperar. Então, a gente acaba optando por tratamentos que ainda não têm evidência, porque a gente pode fazer alguma coisa do que não fazer nada. E isso pode acabar fazendo mal para o paciente, como a gente está vendo hoje em dia nesse contexto de Covid, né? Então, eu queria acabar argumentando em prol de um conservadorismo e ceticismo na medicina. É melhor você ser mais cético do que você acreditar em tudo de cara, né? E pensar mais em termos de probabilidades, em termos de numerações, de estatística, do que em uma questão mecanicista. Se uma coisa funciona, porque sempre vai funcionar. Aproveito para deixar o meu agradecimento, que eu acho que em 1 hora a live cai. Um grande abraço, obrigado por todo mundo por ter me ouvido. E acho que eu vou deixar o Fraime falar um pouco. Fraime. Felipe foi perfeito nas colocações, eu vou só complementar. E o que ele fala dos passos de bebê é uma verdade. A medicina ela tem uma história milenar, né? A medicina baseada em evidência tem amplo espectro com outras profissões de saúde. A saúde baseada em evidência é um recurso que surgiu no início da década de 90, publicado no JAMA por Guyon, que iniciou esse conceito de medicina baseada em evidência. Noção de estatística na definição de conduta, que é o raciocínio bayesiano, que quem for desejar procurar atrás. Mas o que eu coloco também, assim, para não assustar, é que, mesmo tendo um viés positivo, o número de medical reversal, que é o quê? O que é o medical reversal? É você ter uma colocação que logo depois ela é contraposta por outro conhecimento, depois é muito menor do que a que a gente tem. De conclusões que permanecem. Mas o que a gente tem, que Felipe disse, é que é preciso ponderar é que a gente tem evidências de qualidade e evidências sem qualidade. Uma coisa que um professor meu no ensino médio falava é que o papel aceita tudo. Então, assim, o papel aceita tudo. E muitas revistas aceitam tudo, as chamadas revistas predatórias. E mesmo assim, o nome, o autor da revista, um viés de autoridade deve existir. O que a gente vê agora, muitas vezes, é que fulaninho, que é o médico especialista da Harvard, ou fulaninho, que é o médico que ganhou um prêmio Nobel, disse que tal medicação funciona. E o ceticismo que Felipe coloca é importante. Mas por quê? Eu acho que o principal papel quando a gente tem frente ao evidência é por que aquilo acontece, por que a gente tem esse resultado, antes de a gente colocar em prática. É porque uma máxima que a gente tem é que um artigo, normalmente, ele jamais vai mudar a conduta.
Então, uma única evidência isoladamente, um exemplo que a gente tem na área que eu e o Felipe escolhemos é FOP, né? Foroma oval patente. E tem vários artigos que dizem uma coisa, teve um que disse uma coisa diferente, e houve um frisson para mudança de conduta por algum tempo. Então, assim, e outra coisa que a gente precisa ter noção é que uma coisa diferente é a ausência de evidência, que existe muito, justamente na especialidade da gente que lida com doenças raras, que são N pequenos de pessoas. Às vezes é difícil você fazer um estudo clínico randomizado, duplo cego randomizado, que seria a melhor evidência. Mas existe também, além da ausência de evidência, uma coisa é a ausência de evidência, a outra coisa a gente tem uma evidência ruim e uma evidência negativa. E muita gente que a gente tem que está tomando decisões baseadas em evidências ruins. Isso não é justificável. E outra coisa que também, na presença de uma boa evidência, você levar em conta só a evidência ruim é injustificável, é antiético. A gente tem que ter, assim, no contexto da pandemia, várias condutas que a gente toma depois de um ano de pandemia são injustificáveis. A gente ainda está discutindo isso e perdendo tempo e principalmente dinheiro. Que eu acho que é o mais importante nesse contexto de limitação de recursos. A gente perde dinheiro, perde tempo, perde dinheiro, perde disponibilidade, que é a grande questão. Então, vale. A medicina baseada em evidências, ela surgiu em 1990, 91. E agora que houve um boom, não é uma coisa que... Mas é uma coisa que já em alguns médicos, isso é recente. E o que o Felipe disse o conceito, a nossa formação é mecanicista. A minha, de Felipe, a gente tem um privilégio de na UFRN ter a medicina baseada em evidências como disciplina. O Felipe acho que foi um dos pioneiros aí das turmas. Eu paguei a disciplina, mas é um privilégio, realmente um privilégio, porque é uma disciplina optativa, é uma disciplina que a gente tem em poucas universidades, mas que tem que estar cada vez mais do profissional de saúde. É injustificável a gente ter um profissional de saúde que não pratica a medicina baseada em evidências. E medicina baseada em evidências, eu digo sempre, não é medicina pelas as evidências estão aí para ser analisadas. É medicina baseada nas evidências. Então, a gente precisa analisá-la, a gente precisa reconhecer a qualidade, o defeito de cada evidência que a gente tem disponível e ter a tomada de decisão baseada nelas. Não apenas pegar um papel de um trabalho que foi aplicado nos Estados Unidos e pensar que a conduta daquilo vai ser igual na UFRN, vai ser igual em Serrinha dos Pintos, vai ser igual no Hospital Regional do Caicó, que não vai. Sim, muito esclarecedor, Wagner e Felipe. E aqui eu até aproveito esse momento aqui para parabenizar o pessoal daqui. Eu faço parte aqui do colegiado do curso de medicina aqui da UFRN e aproveito até para parabenizar o pessoal aqui, porque eles criaram essa disciplina de medicina baseada em evidência, né? Então, agora, ultimamente, uma das últimas reuniões aí, inclusive, se mencionou a existência dessa disciplina medicina baseada em evidências, que é algo que não tinha, né? Até pouco tempo. E, assim como outras disciplinas, aqui tem disciplina de comunicação, que é importante, né? A disciplina que algumas disciplinas optativas, né? A que nós criamos lá no início, fundamentos de bioética, tanatologia, né? Depois aí, a gente tem um trabalho, inclusive com a participação de um aluno de medicina, George Felipe, que apresentou o TCC dele nesse tema de tanatologia, mostrando que 70% dos cursos de medicina no Brasil é insuficiente em relação ao trabalho da morte. Então, veja que isso é sério. E a gente tem a disciplina aqui para oferecer. Então, muitas disciplinas são ofertadas. Agora, boa parte delas é disciplina optativa, até porque a grade curricular de vocês é imensa, né? A grade curricular é imensa, é um monte de disciplina, a carga horária é grande, a gente vê os alunos manhã, tarde e noite, muitas vezes envolvidos. Então, assim, o que sobra é que quando o aluno, alguns professores montam as disciplinas, criam as disciplinas e o aluno, quando ele vai tendo tempo e se interessa mais por determinado assunto, ele vai. É o caso da disciplina de medicina baseada em evidências que tem aqui agora.
E como a live da gente já está andando, eu estou adorando. Eu, por mim, ficaria aqui até, não sei nem que horas, acho que não caiu ainda, Felipe. Infelizmente não caiu. Mas assim, eu ficaria várias horas, mas não vai dar, até por conta que vocês também têm as atribuições de vocês, e o público também, eu sei que os que estão assistindo também tem. Muita gente me deixou mensagens. Alguns dizendo que tinha trabalho, tinha aula, alguns professores que tinham aula no momento não puderam comparecer por isso, porque estavam em sala de aula, outros iam começar a aula ainda. Então, assim, para que dê tempo para todo mundo assistir e não fique cansativo para ninguém, eu gostaria também de fazer uma pergunta, vocês dois falaram agora, e fazer uma para a Natália. Porque a Natália foi aluna da disciplina de bioética e tanatologia, mas ela é formada em Direito. Então, Natália, nós estamos falando de ética para bioética, nós estamos falando de bioética. Qual a importância da bioética para o direito? Aí eu mudei o foco, né? Na medicina baseada na evidência, eu gostaria que você tratasse disso aí também um pouco para o nosso povo, porque a gente tem muita gente do ramo do direito aqui, e que talvez esteja começando a se interessar pela bioética. Alguns já são interessados, outros talvez estejam começando a conhecer mais agora. Como você vê, o que você enxerga? Qual a importância de um para o outro, bioética para o direito? Perfeito. Eu acho que a bioética, isso para mim ficou bem claro nessa live, ela vai além da área médica, né? E é algo que quem já teve a oportunidade de cursar a disciplina, como nós três, percebe facilmente. Então, envolve um estudo sistemático da conduta humana, que abarca a psicologia, abarca a filosofia, a antropologia e o direito. Com relação ao direito, quando nós falamos em bioética, é muito comum que se faça menção há temas como eutanásia, ortotanásia, mas esses conceitos, eles são desconhecidos para os próprios operadores do direito. Então, nós não compreendemos bem a distinção. Como é que eu posso, enquanto advogada, orientar uma defesa? Como é que o magistrado pode orientar uma decisão que envolve conceitos fora da sua área, sem fazer um debate dessa ordem? Então, esse é um primeiro aspecto que eu coloco de importância. A bioética como uma aproximação para soluções mais adequadas. Ela não é excludente do direito, eles são interdependentes nessas temáticas. Indo além, é preciso ter em mente que a bioética ela envolve dilemas também biotecnológicos. Então, isso se liga não só com a minha área, que é o direito criminal, ou então com o direito civil, áreas que são mais tradicionais, mas também com novos ramos do direito, como o direito digital, por exemplo. E para ilustrar essa questão, esses dias eu li um artigo até de uma advogada daqui, Maria Beatriz Torquato, que falava das discussões, Felipe Freme deve saber melhor, das discussões que se desenvolveram na pandemia em outros países sobre políticas de rastreio para evitar as ondas de contágio. E esse debate é uma clara interface entre a bioética, por exemplo, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as conexões são muitas e elas surgem todos os dias, e abrir o olhar para essas conexões é preciso, e eu acho que o livro é um excelente começo para isso. Espero ter respondido. Bom, Natália, muito bem. Eu acho, Natália, assim, continuando um pouco a sua fala, assim, acho que a bioética ela meio que ilumina, né? Ela dá uma luz, assim, ela pode iluminar, por exemplo, nas decisões do Poder Judiciário, ela pode dar uma luz para alguns argumentos, né? Ela pode dar uma luz para o trabalho do advogado também, em algumas situações que o direito está começando a trabalhar, mas existe esse fundamento, né? É um fundamento, é uma base. Ela pode dar uma luz para o legislativo, né? Para que ele comece a legislar sobre determinados assuntos. Então, na hora que a bioética está discutindo sobre pesquisa com embriões, na hora que a bioética está discutindo sobre eutanásia, são esses assuntos discutidos pela bioética e trabalhados e tudo que acaba chegando ao legislativo, alguns deles acabam se convertendo em leis, né? Quando em Brasil tem algumas nesse sentido, né? Como a lei de doação de órgãos, por exemplo, a lei que trata de pesquisa com embriões também. Então, assim, nós temos algumas leis que foram influenciadas pela bioética. Nós temos algumas decisões, como a decisão do STF, aquela que, inclusive, na época eu escrevi sobre o assunto, sobre a interrupção de gravidez em caso de anencefalia, quando a lei não tratava disso, mas a bioética tratava disso, a bioética tratava desse assunto, e aqui dali chegou ao judiciário, né? Dando uma luz, dando um suporte teórico para que o magistrado possa discutir com mais profundidade. Então, acho assim,
é uma luz importante que tem que estar aí presente, né? E ela puxa esse discurso, porque às vezes o jurista não entende a fala do médico, a fala do profissional da saúde. Às vezes o profissional da saúde não entende a fala do jurista. Eu acho que a bioética, nessa interseção, ela faz essa ligação. Essa ligação é importante, essa ligação entre as áreas. Como o Felipe, desde o início, falou, a interdisciplinaridade é o núcleo da bioética. Bioética é interdisciplinaridade. Né? Então, acho que cada vez mais a bioética tem que estar inserida nos ambientes. Né? O curso de Direito tem que ter. Aqui o pessoal na UERN, eu sempre trabalho com a disciplina de bioética na UERN. Os cursos da área médica, sim, mas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acho que nós não temos, né, Natália? Você não deve ter cursado. Você cursou? Não, eu cursei como optativa, isso. Mas como optativa, mas você não cursou bioética lá dentro do curso de Direito. Então, assim, inclusive, só complementando, é importantíssimo, porque a gente pensa que é uma coisa que é novidade, não é novidade. O próximo tipo penal mais conhecido que a gente tem é o de homicídio. E quem definiu o que é considerado o fim da vida não foi o direito. Foi uma discussão bioética que aceita hoje, por exemplo, a morte cerebral. Então, é uma discussão que está presente no nosso dia a dia, ainda que a gente não tenha começado a lidar dessa forma, com a inclusão de uma disciplina. Interessante você estar falando isso, porque essa questão que você falou aí da morte encefálica, eu vou usar o termo encefálico aqui em respeito aos meus direito. Né? Você vê que a questão da linguagem, às vezes, ela tem seus problemas, que a linguagem de uma área, às vezes, é um pouco diferente da linguagem de outra área. Né? Então, assim, mas eu vou usar o termo encefálico, mas, enfim, as pessoas utilizam o cerebral mesmo. E isso vem do Comitê de Harvard, 1960 e alguma coisa, mas não faz tanto tempo assim. Se a gente pensar bem, veja bem, faz pouco tempo que a gente tem esse critério de morte como sendo a morte encefálica, né? Porque em 1960 e alguma coisa que foi discutido lá no Comitê de Harvard, até chegar nos outros países, é muito recente, e a gente hoje trata isso como algo que parece que já veio pronto para a gente, né? Foi discutido no Comitê de Ética, foi discutido com várias pessoas, com visões diferentes, então, assim, não é uma coisa, não veio uma coisa que caiu assim pronto para a gente. Ei, a morte é a morte encefálica, não. Inclusive, se a gente parar para pensar bem, a morte encefálica, ela existe, ela vem nesse contexto de doação de órgãos que a Natália acabou de colocar. É um contexto que também tem um lado utilitarista, né? O lado de doar, o lado de poder ter órgãos para doar. Se chegamos a uma situação em que aquela pessoa não tem mais como ter uma vida, não tem mais como ter uma consciência, não tem mais como ter relação, não tem em inúmeras situações que ela não tem mais como uma vida pessoal. Então, mas é necessário que existam órgãos ainda funcionando. Se a gente fosse analisar do ponto de vista puramente biológico, a morte não existiu ainda, porque ainda tem muitas células vivas, muitos tecidos vivos, que é exatamente a doação de órgãos que vai acontecer a partir daí. Muito... As linhas são tênues e a dificuldade de linguagem, eu acho que é difícil, porque cada área tem a sua linguagem própria. Eu acho que a gente, na bioética, a gente se mete meio aí entre uma coisa e outra e consegue, talvez, proporcionar esse diálogo, né? Proporcionar esse diálogo entre várias áreas. Eu acho que esse diálogo que é importante, que muitas vezes falta, e a bioética tanto tenta fazer com que exista. Não é isso? Então, pessoal, eu gostaria, assim, para finalizar, de agradecer imensamente a vocês, dizer assim que eu tenho uma relação com vocês, assim, claro, a Natália é minha filha, a gente discute muito, eu aprendo muito com ela, e acho que ela aprende muito comigo, acho, né, que ela aprende muito comigo, mas eu aprendo muito com ela, e me questiono muito, passo a criticar muita coisa daquilo que eu digo, daquilo que eu escrevo, com a visão de Natália. Então, essas discussões são importantes. Eu tenho uma filha que possa ter esse tipo de discussão comigo, esse feedback, esse retorno, eu acho extremamente válido. Pedro Freiman, me lembro muito bem das aulas que nós tivemos, da caixa de Pandora, né, Pedro? Você vai lembrar daquela caixa de Pandora lá, da histologia, né? Você sempre foi um cientista, sempre foi um cara curioso, você queria entender todas as lâminas. Então, aquelas lâminas que pareciam que estavam escondidas ali, você queria saber aquelas lâminas, onde é que elas estavam, né, e tal. E você me deu, assim, você não sabia disso, eu acho, mas você, no meu livro, eu cito Paul Kalanick, que foi um autor que você citou, né?
E tem uma frase até dele que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que está lá no meu livro. Quando eu ainda era residente, né, e ele se questionava, fiquei pensando se no meu breve tempo como médico, ele ainda era residente, como você é, já não tinha cometido mais deslizes morais do que progressos. E aí ele se vendo, né, ignorando as preocupações dos pacientes e concentrando-se simplesmente no diagnóstico e na cura das doenças, sem conseguir reconhecer a dor do outro. E aí ele afirma, tive medo de estar me tornando um médico estereotipado de Tolstói, preocupado com formalismos vazios, concentrado no tratamento rotineiro das doenças e ignorando o componente humano. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter essa chama de não ignorar esse componente humano. E eu entendo que o dia a dia, e aí o Carlito vai falar um pouco sobre isso também, e infelizmente ele para perceber tudo isso, ele precisou passar por uma situação muito difícil, né? Porque ele era um neurocirurgião que escreveu o livro dele num momento que ele estava no processo já se aproximando da morte, né? Então mas escreveu o livro e aí ele demonstra toda essa sensibilidade que muitos pacientes demonstram nessa fase. E aí os paliativistas sabem muito bem e aprendem muito com seus pacientes. E ele demonstra tudo isso e deixa esse presente para a humanidade, que é esse livro dele, né? Que eu acabei roubando de Pedro Fraiman e acabei citando, porque Pedro Fraiman mencionou esse livro como um livro bom na época, e acabei citando esse livro no meu livro também, como um autor que eu gostaria. E agora surgindo, sempre na disciplina de tanatologia, de bioetanatologia, eu sempre estou sugerindo esse livro. Acho que é um livro essencial para a gente se aprofundar mais nessa questão da terminalidade. E agradeço demais também a Felipe, tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele, já de muitos anos. E já se encontrou na universidade, né? E, assim, o fato de eu ter participado do trabalho de conclusão do curso dele foi um orgulho muito grande para mim. Me lembro que o trabalho foi excelente, eu fiquei, assim, admirado, vendo, assim, um jovem interessado por bioética, quando não todas as pessoas que passam pela universidade têm esse interesse pela bioética. Você vê o aluno de medicina, ele quase sempre vai apresentar um trabalho de conclusão de curso dele em alguma coisa mais técnica, né? Então, assim, e ele foi um que apresentou na área de bioética, o George foi meu orientando, que apresentou na área de bioética, acabou publicando um artigo, o artigo está lá na Revista Brasileira de Bioética. Eu digo para os meus alunos, olha, você pode trabalhar com bioética, pode publicar artigos, pode participar de eventos, né? Então, tem muita coisa que você pode fazer, pode participar dos comitês de bioética, quem sabe a gente não cria, né? Eu sei que há uma sensibilidade grande do Conselho Federal e há uma sensibilidade grande do nosso CREMERG também para a criação dos comitês de bioética. Então eu entendo que essa sensibilidade pode fazer com que a gente trabalhe para a criação dos comitês de bioética aqui no estado do Rio Grande do Norte, e é isso que eu pretendo, né? Pelo menos auxiliar ou contribuir com ideias que eu possa dar. E concluo, minha gente, deixando vocês, dizendo que está aqui o material, né, o livro que foi escrito. Esse livro, para quem for de Natal, daqui do Rio Grande do Norte, ele facilmente você encontra ele, né, aqui na Livraria Cooperativa da UFRN, que é a Livraria Cooperativa Cultural, lá na UFRN. Mas para o pessoal que é de fora, tem a própria editora, a editora CRV, ela tem o livro já disponível, tem ele físico, tem ele em e-book. Tem, aí você, eu acho que já está também na Amazon. Martins Fontes. Tem na Martins Fontes. Tá também. Muito bem, Natália. Me ajude aí, que está em vários lugares, né? Então, assim, opções, né? Opções que vocês podem para utilizar, inclusive aquela que for mais fácil, para quem estiver mais próximo, quem está em São Paulo, talvez encontre outras facilidades para pedir em outros lugares, quem está em Natal pode encontrar aqui ao lado. Então é isso, eu faço o convite a vocês para que leiam, façam críticas. O livro não é para concordar, o livro é exatamente para incentivar as discussões, não é para concordar com tudo. Possivelmente eu, daqui a alguns anos, quando eu venha voltar a ler o livro, eu vou discordar de muita coisa que eu disse, porque é assim que funciona. Nós todos estamos aprendendo todos os dias, e no dia que a gente não aprender mais, eu acho que quando a gente morre é que a gente para de aprender, porque o tempo todo a gente está nessa de aprender, né? E aprender uns com os outros. Eu sou um defensor de um aprendizado
que não tem esse aprendizado, necessariamente não tem que ser assim, aquela coisa de cima para baixo. Eu sou defensor desse aprendizado, assim, aluno com aluno, professor aprende com aluno, aluno aprende com professor, e eu quero ouvir, eu quero que vocês leiam e façam as críticas, e digam, eu não concordo com a parte tal, eu acho que pode ser melhorado nisso, pode ser melhorado naquilo, talvez até assim, eu até penso em fazer mais à frente uma outra edição já com as críticas de vocês, né? Eu acho que é esse que é o autor, a pessoa que escreve, eu acho que quer isso, quer esse feedback para ele poder continuar melhorando e tentando contribuir com a sociedade. E é esse nosso papel que nós estamos fazendo aqui. Então, fico muito agradecido de verdade a vocês. Tudo que eu disser aqui é pouco, em termos de agradecimento, mas agradecido ao público, né, a vocês que ficaram aqui na live, eu acho que um tempo já dedicando aqui, a todas as mensagens que eu recebi, foram muitas mensagens, assim, bem de pessoas que realmente têm um carinho das pessoas, então isso nos deixa, assim, muita vontade de trabalhar, vontade de escrever mais, vontade de debater mais, tá certo? De participar de coisas que a gente contribui com a sociedade. A gente precisa contribuir mais com a sociedade. Sair desse mundo, eu sou professor e defendo que a gente tenha saído desse mundo acadêmico, de estar ali fechado, naqueles muros internos e sair. A gente tem que apresentar as coisas para a comunidade, para a sociedade, a gente não pode viver trancafiado. Muita gente agora, nesse momento de pandemia, fez isso, né? Auxiliando, dando informações sobre Covid, sobre como se proteger, aí muitos falando sobre os dados que surgem, uso de máscara, lavagem de mãos. Você vê que nunca, talvez, se tenha tentado tanto fazer um papel educativo. Eu vejo pessoas da universidade envolvidas com isso, mostrando a cara para a sociedade e dando esse retorno, não ficando simplesmente naquele seu trabalhinho ali, escondido dentro da universidade. Não que a gente não tenha, em algum momento, que se recolher para fazer um trabalho mais profundo e depois apresentar. Não é isso que eu estou dizendo, mas que a gente precisa saber que o que a gente faz tem que ser apresentado, tem que ser publicado, tem que ser mostrado e tem que ser trazer algo que a sociedade ganhe, que traga ganho, que traga melhoria para a sociedade. Então, obrigado. Se vocês quiserem fazer a conclusão de vocês, né, fiquem à vontade. E vocês já sabem como adquirir o livro, né? E é isso. Um grande abraço a todos. Natália, Fábio, Felipe, pode fazer se vocês quiserem. Eu agradeço só o convite, agradeço as mensagens, tem muitas mensagens legais aqui no bate-papo. E para mim é uma alegria debater com vocês, a gente debate todos os dias, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que ele não concorda comigo, mas assim a gente constrói e assim ele construiu esse livro. E agradeço também a oportunidade de ter debatido com o Freiman e com o Felipe, porque como eles falaram, a gente está entre amigos, eles são amigos. Além do enorme nível intelectual que os dois têm, para mim é uma alegria pessoal, uma satisfação pessoal conversar com vocês. Então, muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, Gustavo, por ser sensacional, que inspira a gente demais. Continua inspirando novos Freimans, novas Natálias, novos Felipes, que eu sei que entram anualmente e tem esse privilégio de sentar nas suas cadeiras. Obrigado. Opa, o áudio de Freiman. Tem som, Pedro Freiman. Opa, sim, eu acho que sim. É um prazer enorme estar aqui, eu digo, entre amigos. Felipe, Natália, Gustavo são amigos e, assim, discutir um tema tão importante que a gente tem, é pouco debatido normalmente, mas cada vez mais tem é reconhecida a sua importância. E eu fiquei muito feliz a colocação de Felipe, né? É inspirador, né? Gustavo é professor de histologia, mas é uma pessoa que tem um conhecimento amplo, extremamente, vai muito além de lâminas histológicas, que a cultura, tanto a própria formação, vai no próprio do direito, além da sua formação padrão lá nas ciências biológicas que a gente tem na parte natural. Mas, assim, o que me deixa muito hoje, sei que fui como uma força motriz para um movimento aí de todos. E comprem um livro, eu já li, tá bom demais.
Muito bom. Meus amigos, um grande abraço a todos. Espero revê-los em breve. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, obrigado, tchau. pessoal. Obrigado, tchau.